E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Kinner e esse é o Home Vet Explica. Vacinar ou não vacinar? Eis a questão. Vacinar, lógico, sem discussão, mas a gente precisa entender melhor sobre o assunto, ok? Primeiro, eu vou falar de alguns tipos de vacina. Para cães, temos as vacinas polivalentes, conhecidas como óctupla ou décupla, que imunizam contra as seguintes doenças: sinomose, parvovirose, leptospirose, parainfluenza, adenovírus, sendo que a óctupla imuniza apenas contra o tipo 2, que causa hepatite. Temos também as vacinas contra leishmaniose, giardíase e tosse dos canis. Para felinos, temos a vacina tríplice, que imuniza contra panleucopenia, rinotraqueite infecciosa e calicivirose. Temos a vacina quádrupla, que adiciona também a imunização contra clamidiose. E temos a vacina quíntupla, que além dessas que eu citei anteriormente, também imuniza contra a leucemia viral felina. Não vamos esquecer também da vacina contra a raiva. As vacinas podem ser aplicadas pela via subcutânea, oral, intramuscular ou intranasal. No Brasil, para as vacinas polivalentes, recomenda-se o reforço anual quando o adulto é vacinado corretamente com o protocolo de filhote. No caso dos cães, são 3 a 4 doses com intervalo de 21 a 30 dias e no caso dos gatinhos, de 2 a 3 doses, também com intervalo de 21 a 30 dias. E a vacinação de raiva geralmente se faz aos 4 meses de idade. Me chama muita atenção ver que tem pessoas que são declaradamente anti-vacina. Precisamos entender o que determina os protocolos e precisamos também entender alguns conceitos sobre vacinação. O primeiro conceito é a cobertura vacinal, que é a porcentagem de indivíduos de uma determinada população que está imunizada com a vacinação. Então, em muitos casos, ocorre que um indivíduo não adoece por estar cercado de pessoas ou de animais vacinados e com isso está protegido. Você tem uma barreira de proteção em volta desse indivíduo. O segundo conceito que precisamos entender é o desafio, que é a prevalência da doença em determinada população de determinada área. E isso determina o risco de contrair aquela doença. Em terceiro lugar, quando se fala de erradicação de uma doença, não significa que o agente causador daquela doença foi completamente extinto ou completamente eliminado. Significa que ele apenas não está causando doença. Por exemplo, por conta de vacinação. Como exemplo disso, podemos citar a raiva urbana, que raramente ocorre em humanos, mas por conta de uma cobertura vacinal, principalmente dos animais domésticos. E isso confere uma barreira de proteção para que essa doença não se disperse. Existe uma responsabilidade social na vacinação, e isso inclui nossos animais, ok? É claro que não podemos negar evidências científicas de efeitos nocivos das vacinas. É inegável que o número de antígenos em algumas vacinas tenha aumentado consideravelmente. Os antígenos fazem com que o corpo responda e seja capaz de combater determinada doença. Também podemos citar os adjuvantes como causa de problemas, de efeitos nocivos da vacinação, que são produtos utilizados para conservação ou para potencializar o efeito dessas vacinas. Além disso, os resíduos da produção também podem causar alguns efeitos nocivos. Como exemplo, posso citar um estudo que comparou a vacinação intranasal com a vacinação subcutânea de felinos e relacionou até a vacinação de felinos com a doença renal, que é uma coisa muito comum em felinos e sabidamente multifatorial. Essa vacina, aplicada pela via subcutânea, ela utiliza cultura celular de rim felino para ser produzida. Portanto, a utilização dela poderia determinar que o corpo fabricasse anticorpos contra célula de rim felino. Eu vou deixar o nome aqui embaixo
para vocês fazerem uma pesquisa mais ampla. Isso não passa de uma evidência de uma doença sabidamente comum em felinos, principalmente os idosos, sabidamente multifatorial, mas é importante que comecemos a rever alguns protocolos, algumas técnicas de fabricação dessas vacinas, e mais estudos são necessários para que a gente possa saber exatamente a causa desse problema. Também devemos pensar nas diferenças entre os indivíduos. Agora, ser contra a vacina aí já é demais, né? Como alternativa, podemos estabelecer protocolos vacinais individualizados utilizando a titulação de anticorpos, que aí saberemos se aquele indivíduo tem imunidade contra a doença ou não, e com isso podemos personalizar esse protocolo vacinal. Já a vacina antirrábica é considerada obrigatória por lei, e aí tem que ser aplicada anualmente, não tem jeito. E graças à vacinação antirrábica e à cobertura vacinal antirrábica, nós temos uma erradicação em meio urbano. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Até a próxima, pessoal!